Nesse vídeo, nós vamos falar da estrutura escolha caso algo aconteça. Tá? Vamos imaginar que o meu desejo seja um menu de opções, tá? Que é normalmente onde utilizamos as estruturas escolha. Tá? A entrada seria, por exemplo, imaginar que eu queira um menuzinho nesse sentido aqui. Tá? Vou fazer um texto básico, menu. São cadastro, são 2 pesquisa, opção 3 sair, sei lá. Escolha a opção. Então, daqui é o que se espera que o usuário tenha como entradas, né? Então, o que se espera que ele veja. Tá? O nosso fluxo seria simplesmente ler a opção desejada, e a nossa saída é o quê? No nosso exemplo aqui a gente não tem como fazer muita coisa ainda, tá? Imprimir a opção escolhida, tá? Então, o nosso básico do básico do básico seria isso daqui, tá bom? Então eu tenho um desejo que tem um menu de opções, tá? Onde o usuário vai escolher uma opção qualquer, tá? Quando depois eu leio a opção que ele deseja, tá? Dentro dessas opções. No meu caso aqui eu estou determinando que a opção a ser lida vai ser do número inteiro, vai ser um inteiro, uma vez que eu estou determinando que vai ser um número, tá? Depois de ler essa opção, ele faz apenas como saída, imprime o que você selecionou, uma vez que é o que a gente tem, né? Então eu vou declarar alguma variável, inteiro opção, tá? E vou brincar com isso daqui. Tá? Então eu vou tentar transformar esse menu bem aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V e depois só utilizar os imprima para brincar com eles. Tá? Imprima não, desculpem, escreva. Semelhante também, mais uma vez, àquela atividade que a gente fez. Tá? Uma melhoradazinha no layout dele aqui. Isso daqui é o nosso apapagaiamento do negócio. Nada de outro planeta, também coisa simples. A gente já viu como é que faz. Saída para o usuário. Para que, eu já falei em sala de aula, a gente tem que controlar o que o usuário vai fazer, porque o grande problema computacional chama-se usuário, né? E faz coisas que até Deus duvida. Inclusive nós, às vezes, mesmo fazemos essas besteiras. Vou criar o menu só direto aqui, depois a gente brinca mais com ele. Até então nós temos apenas um trabalho braçal aqui de digitação de texto, tá? Então aqui seria o nosso menu que a gente iria montar, só que relembrando que quando eu mando imprimir isso daqui, vou até mandar imprimir para que vocês vejam como é que vai fazer a saída. Olha a saída como é que fica. O nosso objetivo não é essa saída assim. Nosso objetivo é que a saída seja toda bonitinha. Então para tal a gente vai dando uns barrainhos aqui, vai quebrando as linhas, tá? Porque o objetivo é a cada chegou aqui, quebra a linha, ou seja, passa para a próxima linha de baixo, fluxo de execução, de cima para baixo, da esquerda para a direita sempre, né? Arquitetura atual utilizada. Com isso agora sim ele vai pegar o nosso menuzinho de opções e exibir da forma correta. Tá? Claro que eu andei fazendo umas besteiras aqui que eu tenho que... foi mais, acho que é basicamente isso daqui, vamos lá.
puxar para cá. É só um espacinho aqui para ficar mais bonitinho. O resto é só layout, para ficar mais bonitinho para o seu usuário que vai estar vendo isso daqui, né? Como eu tentei isso, pronto, aqui ó, já tá belezinha, já tem um menuzinho de opções. Lembrando que a parte de design não é comigo, eu sou péssimo em design. Mas só o melhor, deixa eu puxar mais, esse agora tá mais ou menos no centro o negócio aqui. Bora, meu filho, fique no centro. Pronto, tá mais ou menos. Então nós temos o nosso menu. Por enquanto o cursor não está piscando em nenhum local, porque eu não pedi para que fosse lido nada. Tá? Apenas fiz o nosso layout básico aqui de como é que vai ficar o nosso menu. Depois disso, sim, leia, uma vez que eu já criei, deixa eu puxar isso aqui. Já que eu já defini a minha variável opção, então eu vou ler a opção. Tá? Uma vez eu lido a opção, tendo feito a leitura da opção, eu vou escolha, então escolha a opção qualquer. Lembrando que essa estrutura ela tem que delimitar o escopo. Caso a opção seja 1, o que ele vai fazer? Ele vai fazer alguma coisa. Caso a opção seja 2, ele vai fazer outra coisa. Opa, desculpa, a opção não. Caso. Tá? Bom, que a gente vai corrigindo em tempo de execução. O pare tem que ser com P minúsculo, lembrando que ele é caso sensitivo. Então, caso 1, caso 2, caso 3, pare. E caso contrário, o caso contrário é o único momento onde não tem um pare, tá? Então a gente vai determinar logo as opções. Então, caso ele escolha a opção 1, digite 1, ele vai fazer uma coisa. Vamos determinar aqui. No nosso caso, como é uma coisa simples, a gente não tem como fazer muito enquanto. Vamos imprimir apenas. Vamos realizar. Vou dar uma quebra de linha também. Realizar seu cadastro. Pronto. Tá? Caso digite 2. Também um /N. Vamos realizar a sua pesquisa. Caso 3. Escreva. /N. Obrigado por utilizar o nosso sistema. Então, uma mensagem direta para o usuário básica. Tá? E caso contrário, lembrem que a gente tem que tratar todas as possibilidades. Opção errada. Depois a gente vai ver, tente novamente. A gente vai colocar essa estrutura dentro de uma estrutura de repetição, de tal forma que esse menu ele seja executado várias vezes, até que você vá lá e escolha a opção 3, que seria a opção de saída. Tá? Aqui vai ser um looping, mas não vai ser looping infinito. Tá? Aquelas coisas que a gente falou em sala de aula, daquelas gambiarras que são feitas para criar um looping infinito, para depois criar uma marmota, outra gambiarra para poder fazer com que aquele loop infinito seja concluso, a gente vai desconsiderar aqui, a gente vai usar o que é indicado de ser feito. Tá? Então, analisando aqui o nosso caso, então a entrada, ou seja, que você vai ter de exibição para o usuário, uma vez que não tem dados aqui, seria um menu, então você vai passar um menu para o usuário, e espera do usuário, através do fluxo, que ocorra, que ele vai digitar um valor. Tá? Então, nesse fluxo, você vai ter que fazer a leitura de uma opção que vai ser digitada. Tá? Uma vez essa opção sendo lida, você vai escolher, tá? Seria a saída, e ler a opção desejada. Deixa eu botar bem aqui. E escolhe a saída pela opção. Tá? Aqui é o nosso código. Tá? Uma vez lida essa saída, você vai adentrar em uma estrutura de escolha, onde a partir do valor da opção,
ele faz alguma ação. Tá? No caso aqui, a ação gerada vai ser imprimir a opção escolher. Tá? No nosso caso aqui é um menu, caso ele digite 1, ele vai mostrar vamos realizar o seu cadastro, caso escolha 2, vamos realizar a sua pesquisa e caso escolha 3, vai emitir apenas obrigado por utilizar o nosso sistema. Tá? E caso não digite nem 1, nem 2 e nem 3, ele vai entrar no chamado caso contrário. Tá? Seria o nosso tratamento para dizer que ele não digitou nenhuma das opções que eram as opções indicadas. Tá? Então, emitir uma mensagem de opção errada e ele tente novamente. Vou puxar aqui só para que a gente veja a execução. Vou executar. Dá um zoom para que a gente veja. Então, ele vai esperar uma opção ser digitada. Eu vou digitar bem aqui letra 1. Opa, que eu pulei aqui o negócio. Então, vamos lá executar novamente. Opção 1. Vamos realizar seu cadastro. Deixa eu ocorrer um errozinho aqui só do local das coisas. Tirar essa última aqui, porque ele vai exibir antes da leitura. Não tem nada. Executar, para que o negócio fique bonitinho, né? Digite uma opção 1. Vamos realizar seu cadastro, conclui. Lembra que é uma operação simples. Se eu digitar 2, vamos realizar a sua pesquisa. E se eu digitar 3, obrigado por utilizar o nosso sistema. E caso eu digite, por exemplo, um 9, que não tem esse tratamento, ele vai dizer opção errada, tente novamente. Tá? Então, essa estrutura escolha caso, ela é utilizada nestas situações. Tá? Normalmente associada a menus, algo nesse tipo que você consiga tratar de forma rápida. Tá? Lembrando que a estrutura caso ela é uma evolução da estrutura se. Tá? Só que ela é uma estrutura ainda mais condensada ainda. E a maioria das linguagens utiliza a opção apenas inteiros ou caractere. Tá? Então é o indicado que você utiliza aqui também isto. Até mais.